Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui do Educa Recife, da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, no nosso momento anterior, que estamos falando sobre deficiência física, nós falamos um pouco sobre, dissemos o que é uma definição de deficiência física, falamos sobre estigma, de como essa pessoa ela se sente e o porquê. Falamos da organização do sistema nervoso, como é que ele trabalha, como é esse funcionamento dele, e falamos sobre qualidade, oportunidades e desafios pelos quais estas crianças devem passar, sempre acompanhadas, sempre assistidas, desde criança, desde muito pequena. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse estudante com deficiência na sala de recurso. Então, nas salas de recurso, como é que deve acontecer? Não é? Destinadas, nas salas de recursos multifuncionais, destinadas ao atendimento especializado na escola, o objetivo é que o estudante tenha um atendimento especializado capaz de melhorar a sua comunicação e a sua mobilidade. Experimentar várias opções de equipamentos até encontrar o que melhor se ajuste à sua condição e necessidade. Então você, da sala de recurso, professor ou professora, me pergunta, mobilidade, será que eu teria também esse papel de trabalhar a mobilidade desse estudante? Como seria? Não é? Então, claro que essa questão da mobilidade, de como fazer, de como se mexer, tem a questão médica, de saúde, de fisioterapia, não é disso que nós falamos aqui. Nós falamos da questão da acessibilidade, da circulação dentro da escola, é esse tipo de mobilidade. Então, que você, professor do AE, tem que estar atento. O ideal era que nenhuma escola precisasse, não é, ser chamada, que todas elas já fossem preparadas, tivessem uma estrutura ideal para receber a pessoa com deficiência física. Porque, ao se tratar de deficiência física, as questões arquitetônicas, elas são mais delicadas, esperam por orçamento, esperam por um projeto, por um arquiteto. Então, como são questões mais caras, o ideal é que todas as escolas, nós sabemos disso, já fossem projetadas para receber e não esperar um aluno com deficiência física ser matriculado para a escola ir em busca dessas modificações estruturais. Mas é dessa mobilidade que a gente fala que o professor do AE ele tem que estar atento. O AE não é só aquelas 4 paredes do atendimento, não é só aquela sala que você atende. O professor do AE tem que conhecer, circular pela escola e ver ali nos mínimos detalhes, detalhes minuciosos, onde aquele estudante ele não vai conseguir chegar e fazer com que essa barreira ela seja minimizada. Bom, falamos tanto de tecnologias assistivas, que o olhar, não é, do professor da sala de recurso, você professor do AE, ouve tanto falar de tecnologias assistivas. Mas o que são essas tecnologias finalmente? Tecnologia assistiva é uma expressão utilizada para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover uma vida independente e a inclusão. Então, a tecnologia assistiva, vocês, professores do AE, devem estar cansados, não é? Já ouviram muitas vezes essa palavra, tecnologias assistivas. E quando a gente pensa em tecnologia assistiva, nos remete logo a computador, a computação, a informática, quando na verdade tecnologia é tudo que possa chegar a esse estudante para ajudar, para auxiliar essa aprendizagem e essa autonomia dele. Então, quando falamos de tecnologia assistiva, não se prenda, professor, à informática. Né? Tecnologia assistiva é uma gama de estratégias
que você, professor da sala de recurso, e você, professor da sala regular, tem ali à mão ou podem pensar para minimizar essa dificuldade desse estudante na realização das atividades. Na escola, o serviço de tecnologia assistiva é aquele que buscará resolver os problemas funcionais do aluno no espaço da escola, encontrando alternativas para que ele participe e atue positivamente nas várias atividades nesse contexto. Pronto, como esse texto agora explicita facilmente tudo que o professor, seja da sala de recurso, seja da sala de aula, pense para melhorar essa aprendizagem, não é? Para fazer com que esse estudante ele consiga adquirir essa aprendizagem, essas informações, tudo isso se trata de tecnologia assistiva. Então não pense que é uma coisa difícil. Você, professor da sala de aula, não é, que pensa que vê o nome e diz que não vai conseguir chegar nessa tecnologia. Consegue, basta um pouco de criatividade, basta um pouco de afinidade, olhar um pouco para o outro e entender o que é que está faltando ali para que esse estudante consiga realizar as atividades, seja escrita, seja em grupo, seja uma educação física. Um mínimo olhar, um olhar detalhado e uma sensibilidade vai te trazer alguma ideia para uma construção dessa tecnologia assistiva, professor. Aqui eu trouxe algumas ideias de tecnologias assistivas, uma comunicação alternativa, se esse estudante associado à sua deficiência física, ele também não consegue se comunicar, temos aí a tecnologia assistiva, a comunicação aumentativa e alternativa, que nada mais é do que são essas pastas de comunicação, essas bem mais artesanais, que são confeccionadas. Hoje em dia já existem aplicativos para serem instalados em software, em computador, em celular, em tablets, e fazem essa comunicação com esse estudante para ser trabalhado e fazer com que ele consiga se comunicar de uma melhor maneira, ser entendido da melhor maneira possível. Então, ela pode ser tanto manual como, sim, uma maneira mais inovadora, mais tecnológica. Mas tudo isso se trata de tecnologia assistiva. Um outro exemplo de atividades, de materiais, de tecnologias assistivas são o lápis, essa pega no lápis, um emborrachado que pode ser envolto, para deixar esse lápis mais grosso, para que o aluno, o estudante, ele consiga ter essa pega. Esse quadro magnético, não é? Onde o professor vai colocar ali as informações, colocar para o estudante o que é que ele pode responder nesse quadro. Temos a própria tesoura com esse adaptador, também para facilitar o corte desse estudante. São mais exemplos de materiais que são chamados de tecnologias assistivas. Mais uma tecnologia assistiva, a adequação de recursos da informática, não é? Tem aí esse material que é para ser colocado no teclado, não é? Chama teclado colmeia, e aí o estudante ele vai conseguir teclar de letra por letra, sem bater nas demais letras, talvez com a ajuda, um auxílio de um lápis, se for preciso. O professor vai avaliar qual é a necessidade, se ele consegue com a própria mão ou se ele vai precisar de um auxílio de um lápis para fazer essa teclagem, né, para ele conseguir teclar. Tem esse apontador de cabeça, não é? Onde o estudante, ele mexendo a cabeça, que ele vai conseguir fazer essa movimentação e teclar onde ele quer, ou mostrar quais as imagens que ele está querendo, e o próprio teclado TICS, não é? Já falamos aqui, nós temos vídeos falando sobre o teclado TICS, que é um teclado que muitas salas de recurso da prefeitura possuem, e ele facilita, não é, essa comunicação do estudante, essa utilização do recurso pelo estudante.
Mais outro tipo de tecnologia assistiva, que no caso, mobiliário adequado. Quando o professor ele solicita um mobiliário adequado, onde o estudante com a cadeira de roda ele consiga encaixar a cadeira na mesa e, portanto, deixar essa mesa mais perto dele, não é? Ou uma mesa mais alta. Tudo isso é tecnologia assistiva, não necessariamente informática, mas tudo que facilite a vida do estudante para que ele consiga aprender com mais facilidade ou com menos dificuldade. Estamos, falando de tecnologia assistiva. Bom, então, finalmente, nós podemos dizer que a tecnologia assistiva é encontrar uma estratégia para que ele possa fazer de outro jeito. E é valorizar o seu jeito de fazer e aumentar suas capacidades de ação e interação a partir de suas habilidades. Tecnologia assistiva nada mais é do que o aluno fazer. É o professor propiciar o fazer pelo estudante e ele fazendo ser valorizado. Bom, professor, a gente tem mais uma parte da tecnologia assistiva, nesse caso não referente a material, mas sim a pessoas. Então, tecnologia assistiva também está ligada a projetos que o professor da sala de recurso pode fazer com os professores da sala regular ou projetos arquitetônicos, como falamos, para facilitar essa habilidade do estudante, essa locomoção, essa mobilidade do estudante dentro da escola, dentro da sua sala. Então, também se trata de tecnologia assistiva, essa comunicação entre as pessoas. Aqui o professor da sala de recurso, ele vai receber esse estudante, não é? Vai ver o histórico. A gente vai falar sobre a avaliação e implementação, não é, da tecnologia assistiva. Então, ele tem esse histórico, faz esse histórico desse estudante, conhece quem é, faz ali a anamnese dele, identifica a necessidade, qual a necessidade, de tipo de tecnologia, não é, ele vai precisar. Pensa nos resultados que ele espera ter, não é? Faz uma avaliação das habilidades, quais as habilidades que esse estudante tem, que eu possa aproveitar para ser evidenciada. Ele precisa também, volta aí, Billy, coloca por favor, isso, a avaliação das habilidades, a testagem dos equipamentos, a avaliação. Então, o professor pensa na tecnologia, aplica aquele estudante e faz uma avaliação. Caso ele não, na avaliação ele perceba que não foi suficiente para aquele estudante, que não foi, que mais atrapalhou do que ajudou, enfim, ele volta para o resultado desejado. E novamente vai fazer mais uma minuciosa pesquisa, outras estratégias de o quê? Se aquele não deu certo, vamos pensar em outro e novamente testar. Mas caso, na avaliação, ele perceba sim que deu certo, que está evoluindo, volta lá, Billy, para mim, por favor. Ele começa a comprar o equipamento. Não o professor, a escola providenciar. Não necessariamente comprar, mas preparar aquele equipamento, não é? Ele implementa essa, né, a implementação tecnológica e o acompanhamento e feedback, finalmente. Então, todo esse processo é necessário para que seja dado início esse trabalho com as tecnologias assistivas pelo professor do AEE, pelo professor da sala regular e até mesmo pela família. Lembrando que isso não é rápido, não é um processo lento, é um processo demorado, mas é um processo importante. Pular essas etapas não vai ajudar para que esse estudante ele tenha um avanço significativo. Bom, no nosso próximo momento, nós vamos falar um pouco sobre rompendo as barreiras para o aprendizado. Como o professor da sala regular, você, professor do AEE, vai conseguir romper essa barreira.
Eu te espero no nosso próximo momento. Até lá!